Olá, eu sou Bárbara e vou falar sobre o estudo da teoria da medida. A gente fez um estudo sobre os principais tópicos com toda a formalidade e rigor matemático. O objetivo geral, de modo geral, foi ampliar o nosso conhecimento e proporcionar também um amadurecimento científico. O estudo foi direcionado a um livro-texto e também as principais bibliografias sobre o assunto. Eu trouxe para vocês alguns dos resultados que a gente viu, porque infelizmente não dá para trazer todos, onde o meu foco vai ser fazer uma construção até o teorema da diferenciação de Lebesgue. Vamos começar vendo os conceitos mais abstratos, que é, por exemplo, dado um conjunto X não vazio, uma álgebra de conjuntos sobre X é uma coleção, que a gente está denotando por A, não vazia de subconjuntos de X, que satisfaz duas propriedades. A primeira é que se a gente pegar uma quantidade finita de elementos dessa coleção, a união desses elementos também é um elemento da coleção. E a segunda é que, dado um elemento dessa coleção, o seu complementar também é um elemento dessa coleção. Aí vocês podem se perguntar um exemplo fácil de ver seria o conjunto das partes. Além disso, se a gente também tiver a propriedade que, dado uma sequência enumerável de subconjuntos dessa coleção, a união enumerável desses subconjuntos estar na coleção, a gente, neste caso, vai chamar de sigma-álgebra. Além disso, vimos também o que seria uma sigma-álgebra gerada por uma família de subconjuntos. Se a gente tomar uma família de subconjuntos de X, a gente vai dizer que a sigma-álgebra gerada por E é exatamente a interseção de todas as sigmas-álgebras de X que contém o E. E, dada essa definição, a gente consegue definir uma álgebra que é muito importante tanto na matemática quanto na nossa teoria, que é a álgebra de Borel, que eu estou denotando por Bx. Eu vou defini-la sobre um espaço métrico ou topológico. E aí ela é definida como sendo a sigma-álgebra gerada pelos conjuntos abertos em X, onde esse X é um espaço métrico ou topológico. E, além disso, a gente vai chamar os elementos dessa álgebra de boreliano. Agora que a gente já sabe o que é uma sigma-álgebra, já podemos definir o que é uma medida, já que uma medida tem como característica que o seu domínio é uma sigma-álgebra, e aí, dado o conjunto X com uma sigma-álgebra definida, que eu estou denotando por M, uma medida vai ser uma função positiva saindo de M, satisfaz as seguintes propriedades. Essa função aplicada no vazio vai dar a zero, e que, se a gente pegar uma sequência de conjuntos 2 a 2 disjuntos nessa sigma-álgebra, essa função aplicada na união desses conjuntos vai ser exatamente a soma dessa função aplicada em cada conjunto. Nas notações que a gente acabou de fazer, a tripla XMMI vai ser chamada de espaço de medida. Uma medida muito conhecida também e muito importante na matemática é a medida de Borel, que o que ela tem de especial é que a sigma-álgebra do domínio dela é a sigma-álgebra de Borel sobre R. Neste caso, a gente tira aquele xzinho e coloca o R. Temos essa proposição que, dado F crescente e contínua à direita, então vai existir uma única medida que eu estou denotando por μ de F, cujo o seu domínio é a sigma-álgebra de Borel, ou seja, essa daqui é um exemplo de medida de Borel, que satisfaz a identidade que μ de F, aplicada no intervalo semiaberto, é exatamente a diferença de F aplicada nos extremos desse intervalo. E eu trouxe essa proposição porque eu quero ressaltar que, utilizando o completamento é um conceito que está ligado a conjuntos de medidas nulas, mas eu não vou entrar muito em detalhes por conta do tempo, mas eu quero enfatizar que existe uma medida muito famosa também, e muito importante, que é a medida de Lebesgue sobre os reais. Ela é definida exatamente como completamento dessa medida F, onde F é a função identidade, ou seja, a medida de Lebesgue aplicada no intervalo semiaberto vai dar exatamente o comprimento desse intervalo, porque vai ficar a medida de Lebesgue aplicada no intervalo AB vai ficar B menos A, porque F de B vai ser B, F do A vai ser A. Indo mais adiante, a gente viu o conceito de função mensurável. Dados os dois espaços de medida, a gente vai dizer que uma função que sai de x em y é mensurável quando a pré-imagem do E pertence ao N para todo o E pertencente ao N.
partir disso, se a gente fixar um espaço de medida e tomar L como sendo o conjunto das funções mensuráveis e positiva, a gente vai definir a integral de f em relação a μ como sendo o supremo da integral de φ em relação a μ, onde φ é menor ou igual que f e φ é simples. É só para fazer essa observação que φ ser simples nada mais é do que dizer que φ se escreve como a combinação de funções características. Vimos vários resultados importantes após essa definição, como o teorema da convergência monótona, o lema de Fatou, e mais adiante, a gente generalizou a definição de integral para funções que a gente já está muito mais acostumado a trabalhar, que são as funções de valores reais e complexos. E aí, nesse caso, a gente vai dizer que essa função é integrável se e somente se a integral do módulo dela for finita. E a gente vai denotar o espaço dessas funções por L1. Vimos muitos resultados importantes também, como o teorema da convergência dominada, o teorema de Tonelli, de Fubini. Outro resultado muito importante para toda a nossa teoria foi o teorema de Radon-Nikodym, que eu vou comentar dele por alto. O que ele nos diz é que, dado duas medidas sobre certas hipóteses, a gente consegue escrever uma em função da integral de uma função mensurável com respeito à outra. Chegando mais próximo do que a gente quer, vamos começar vendo essa proposição, que é que se f for uma função contínua e crescente à direita, então f' vai existir em quase todo ponto, e além disso, f é localmente integrável, e para todo a menor que b, vai valer que a integral de a até b de f' em relação a x vai ser menor ou igual que f de b menos o f do a. A gente já consegue refinar um pouco isso, tirando a hipótese de ser contínua à direita, e aí a gente vai ter o seguinte resultado, que se f é crescente, então f' vai existir para quase todo ponto, e a integral de a até b de f' vai ser menor ou igual que f de b menos f de a. Só fazendo um adendo que quando eu falo existe QTP, eu quero dizer que existe a menos de um conjunto cuja medida é nula. E se vocês pararem para anotar, são coisas bem parecidas com o que a gente vê no teorema fundamental do cálculo, né? E só um spoiler para vocês, o teorema da diferenciação de Lebesgue é basicamente uma versão do teorema do cálculo, mas para um espaço maior de funções. E aí a gente pode se perguntar, quando é que valeria a igualdade, né? E aí, neste caso, a gente vai ter que vai valer a igualdade exatamente quando a gente tiver um certo tipo de função, que é o que a gente chama de absolutamente contínua. O que seria uma função ser absolutamente contínua? Então, uma função de valores reais é dita absolutamente contínua no intervalo AB. Se a gente pegar um intervalo e seus subintervalos, e a gente tiver que a imagem desses intervalos ficam tão pequenos quanto a gente queira, desde que esses intervalos sejam suficientemente pequenos. E aí, sobre essa circunstância, a gente tem o seguinte, que é o teorema da diferenciação de Lebesgue, que se f é absolutamente contínua, então f' existe em quase todo ponto, e além disso, a integral de a até b de f' vai ser igual a f de b menos f de a, que é uma coisa muito parecida com o que a gente viu em cálculo. E o legal daqui é o seguinte, que se a gente parar para anotar, tomando k igual a 1 na definição de ser absolutamente contínua, a gente tem exatamente a definição de ser uniformemente contínua, onde a gente sabe que ser uniformemente contínua implica ser contínua. Ou seja, esse teorema continua valendo para funções contínuas. E, de fato, a gente fez uma extensão de modo que a gente tem uma coisa muito parecida com o que a gente já estava acostumado a ver, só que para um espaço de funções muito maiores. Muitíssimo legal, né? E aí, qual a conclusão que a gente tira? Que a teoria da medida é muito legal e muito importante, como vocês acabaram de constatar. E, além disso, que ela é muito importante tanto para os problemas de EDPs ou geométricos. Aqui a gente tem algumas referências de livros que a gente está habituados a usar na matemática e que foi usado no projeto. E eu quero agradecer, espero que vocês tenham gostado.